neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos a Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação.
E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Ouvintes, o que acabamos de citar se encontra registrado em São Lucas, capítulo 17, versículo 37. Concluindo o assunto sobre a vinda súbita do reino de Deus, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nós temos de usar uma linguagem bastante simples e popular para falarmos de coisas espirituais, especialmente se falando a pessoas simples. Jesus, como Deus, podia falar da maneira mais difícil, intelectualmente, gramaticalmente falando. Mas uma das dificuldades da tradução do original para o grego foi justamente esta, da linguagem simples, muito simples, que Jesus usou para falar. Agora, na verdade, ele tomou coisas simples para falar de coisas profundas. E estas coisas simples ficaram sendo coisas profundas. Suas parábolas não foram filosofia, mas foram profecias. Toda a palavra de Jesus tem cumprimento. Então aqui nós vamos tomar, numa linguagem bastante popular e simples, um exemplo. Onde está a carniça, ajuntam-se os abutres, ajuntam-se os urubus. Por quê? Porque a natureza do urubu, do corvo, é comer carne podre. Mas nessa citação nós temos: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Agora, sabe-se que a águia não come coisa podre. Ela come carne fresca. Ela mata, ela rasga com o bico, porque a águia já quer dizer rasgador com o bico. Ela toma sua vítima com vida, mata e come. Mas onde estiver o corpo, quer dizer, onde está o corpo, as águias se sentem bem, gostam de estar ali, se alimentam daquilo ali. E agora, então, isto nos convida a voltar no versículo citado na abertura desta programação, Amós 3, verso 3. É uma pergunta do profeta, perguntando: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem da mesma natureza? Amados, a coisa mais certa que existe, e tem se tornado um adágio popular, é isto: diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. As aves da mesma plumagem
voam juntas. E lá os baianos têm aquele velho provérbio: um gambá cheira o outro. Agora, isto não é para fazer graça. Esses provérbios têm fundamento. Eles estão fundamentados em verdades práticas. Verdades práticas. Porque diz o profeta desta era: deixe-me ver a qualidade de veste que você usa. Deixe-me ver a qualidade de literatura que você gosta de ler. Deixe-me ouvir a qualidade de música que você gosta de ouvir. E as pessoas com quem você gosta de andar, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Está certo ou não? Esta mulher mundana, entregue às paixões infames, gosta, se sente bem com um meio santo, um meio ambiente santo e puro. Ora, a Bíblia diz aos Hebreus, capítulo 12, no verso 14, o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação quer dizer separação. Separação do meio, que você se expõe voluntariamente, por prazer. Bem entendido, observe isso. De um meio ambiente ao qual você se expõe voluntariamente, por prazer. A santificação te leva a evitar todos os meios onde o Espírito Santo se sente ofendido. O Espírito Santo leva o homem, a mulher, a se vestir e a portar-se de uma maneira separada, de uma maneira que não fere a conduta de um cristão. Mas, continuando o assunto de gostar, de estar juntos, de sentir-se bem um com o outro, São Paulo faz uma pergunta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Ele faz uma pergunta logo após uma recomendação: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Como você pode pensar num casamento formando um jugo desigual? O profeta de Deus disse que Acabe cometeu aquela coisa tão perversa de casar-se com uma pagã. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amós está dizendo: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? A luz combina com as trevas? As trevas combinam com a luz? Não. E o apóstolo São Paulo continua interrogando, desafiando: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, você vai buscar uma interpretação técnica disto aqui? Aquele técnico em Deus, em Bíblia,
em teologia, vai dizer: ó, minha filha, meu filho, isto aí Paulo estava recomendando para a igreja se afastar, se separar, na verdade, daquele povo que adorava a Baal e que tinha cultos pagãos. Meu ouvinte, você quer um culto mais pagão do que o culto de Caim? E o culto de Caim estava sendo dirigido a quem? Era Deus ou não? Assim estão esses cultos de hoje sem revelação, que só procuram apresentar beleza a Deus. Agora Deus está te dizendo: sai do meio deles. E o anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, clama veementemente: e ouvi a voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Agora você está constatando que isto aqui não é a mensagem de homem, é a mensagem de Deus. Sai dela, sai de sua doutrina, sai de seu alimento espiritual. Como você pode estar legitimamente alimentado espiritualmente falando, crendo em 3 pessoas distintas, batizado num batismo pagão que usa somente os títulos e não usa o nome, não identifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Agora, de que maneira você poderia sair desse enredo? É sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E por força da revelação do Espírito Santo, você há de crer que Deus tem enviado um profeta, como sua boca nesses dias, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia um profeta na terra. Nos dias de Ló havia um profeta na terra, Abraão. E como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. E Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas o certo é este: você conhece a história de Jezabel e Acabe. E desde que Acabe se rebaixou tanto a ponto de casar-se com uma mulher que entrara em Israel pela janela e que é chamada pela Bíblia de prostituta, de feiticeira, que pintou seus olhos, pintou suas unhas. Então, desde que ele foi lá embaixo para fazer isto, que mal, que desgraça para a nação, espiritualmente, o seu chefe degradado daquela maneira, casando-se com uma mulher daquela espécie, fora dos ditames de Deus. Então é certo que onde estava Jezabel estava Acabe, o que deveria ser o contrário. Onde está o marido deve estar a esposa, não onde está a esposa deve estar o marido. Sim, onde está Cristo deve estar a igreja. Mas não pense você que onde a igreja do mundo está, Cristo vai estar. Mas desde que ele se rebaixou de tal forma, então se cumpre isto. Onde estava Jezabel, estava Acabe. Onde estava o seu corpo, ajuntou também o abutre. Onde estava Ananias, estava Safira. Onde estava Herodias, estava Herodes. Porém, que glória! Onde está Jesus Cristo, está também sua noiva. Onde estava Abraão, estava Sara. Por que Deus não matou a Sara? Porque ela estava em Abraão. Onde estava Abraão, estava Sara. Onde estava Noé, estava sua esposa. Onde estavam todos os fiéis, ali estavam também suas esposas, que foram escolhidas por Deus para estarem ao lado de seus maridos. Onde está o noivo, está a noiva. Onde está Cristo, está a sua igreja. E onde está Cristo? É em sua palavra.
Por isso não há igreja fora da palavra de Deus. O resto tudo é feno, que será queimado pelo fogo, é sal insípido, pisado pelos homens. Os homens que amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, é que têm amontoado para si doutores, instrutores religiosos, conforme suas próprias concupiscências. Veja se essas mulheres que querem viver livremente, sem nenhum domínio de marido, sem nenhum domínio de Deus, conforme as Escrituras ensinam, se elas não querem Deus, elas querem, e elas têm líderes religiosos, porque São Paulo disse que, tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme suas concupiscências. Também onde está a lama, estão os porcos. Onde está a cadela, estão os cães. Mas onde está o pastor, está a ovelha, está o rebanho. Agora pense com quem você está, em torno de você, de que você está, onde você está, onde está o corpo, a juntar-se às águias. Onde está o alimento vivo, a carne viva do momento, o alimento espiritual no seu devido tempo? Ajuntam-se também as águias, os filhos de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? Haverá unidade entre espíritos contradizentes, entre espíritos presunçosos, avantajados, divididos, petulantes, arrogantes? Não pode haver unidade. Por isso o reino de Satanás está dividido, e ele está acabado, ele está derrotado, Satanás está vencido, e ele não pode fazer nada mais nem nada menos do que levar suas pobres vítimas a se amontoarem, a tomarem alimento em coisas podres, em evangelho roto, em maná de ontem que já apodreceu. Tendo um palito de fósforo, eles pensam que tem um poste. Quando consigam realizar uma pequena cura, eles acham que Deus está com eles fazendo tudo o que a humanidade precisa. A humanidade não está precisando propriamente, não é de cura do físico. A humanidade está carecendo de um novo nascimento, é de uma renúncia do pecado, é de mudar de alimento. Muda de alimento e o povo terá saúde. Muda de alimento espiritual. Coma e beba água viva. Coma o pão do céu e beba água viva. Onde está aquela água estagnada, ali estão os girinos, ali estão as lagartixas, ali estão os sapos. Mas onde está o poço artesiano, ali se reúne o rebanho que está em busca de água, de uma fonte viva, para ter saúde e ter força. Oh, que Deus possa introduzir no coração de cada um o desejo profundo de estar onde Cristo está, em sua palavra. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas,
culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Cristo, meu mestre, sempre há de amar-me, e dele o mal não pode afastar-me. Deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Perdido, afeito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado. Não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus é meu. Não só nos dias que
mas para sempre. Amém. Eu canto de alegria que salvo meu coração. Jesus deixou alvo, pois o seu sangue purificou, e agora dele sou de Jesus meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Sou de Jesus meu mestre, Cristo Jesus é meu, não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sem dúvida alguma, todos nossos ouvintes sabem de quem se trata. Quem é este que tem a chave de Davi, que é santo, que é verdadeiro, e que fecha e ninguém pode abrir, e quando abre ninguém pode fechar? Queremos destacar, conforme nos ensina o profeta de Deus, isto diz o que é verdadeiro. Dentro desse versículo de Apocalipse 3, verso 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então podemos dizer, isto diz o que é verdadeiro. Não tem coisa melhor e que inspira mais confiança a pessoa saber que está na verdade, no que é verdadeiro. São João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, afirma: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro,
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amados, esta palavra verdadeiro é, de fato, uma palavra muito maravilhosa nesse sentido bíblico. Porque ela não significa simplesmente uma coisa no sentido oposto ao falso. Verdadeiro, aqui neste caso, expressa a realização perfeita de uma ideia, como contrastada com sua realização parcial. Por exemplo, recordamos que Jesus disse em São João, capítulo 6, verso 32, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Isso não quer dizer que o pão que Moisés deu era falso, mas se referia a um tipo, a um símbolo. Então Jesus Cristo veio como o verdadeiro, o real daquele pão que Moisés deu. Vejam, São João 6,32. Moisés vos deu o pão do céu, portanto não era falso. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vocês já notaram isso? Isso quer dizer, o cumprimento daquele símbolo, daquele tipo que Moisés deu. Em São João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. Ora, isto quer dizer que todas as demais videiras são falsas? Não. Como a Bíblia é uma natureza, então ali está uma árvore, uma videira, apontando para a verdadeira videira, que é Cristo. Então esse verdadeiro não é oposto simplesmente ao falso, mas é o cumprimento de um tipo, de um símbolo. Em Hebreus 9, versículo 24, está escrito: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aquele santuário feito por mãos não era santuário falso. Como símbolo, ele era verdadeiro. Mas agora veio aquilo que contrastou, porque se tratava de uma figura do verdadeiro. Está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 24. E ainda em 1 João capítulo 2, versículo 8. Primeira carta de São João capítulo 2, verso 8. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Então, nós já compreendemos, já entendemos a que tipo de verdadeiro se refere as Escrituras neste caso, em Apocalipse 3, verso 7. Desde que esta palavra verdadeira, expressão real mesmo, expressando realização perfeita, cumprimento perfeito, como em contraposição à ideia de realização parcial, o que era aquele tipo, como de um cordeiro sendo morto ali, era uma realização parcial,
a favor do pecador. E isso está ilustrado nesses versos que nós acabamos de citar. Então podemos compreender agora, como nunca, o antitipo contrastado com o tipo, e a substância com a sombra. Você viu uma sombra aparecendo ali de um homem, e logo veio aquilo que formava aquela sombra, o real da sombra. Então Jesus Cristo teve uma sombra no sábado, que era o sábado. Isto é, ele teve uma sombra no Velho Testamento, que era o sábado. Mas quando este corpo desse descanso apareceu, proclamou, conclamou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o mesmo Jesus Cristo, que é autor da lei de Deus, dos 10 mandamentos e das ordenanças acerca da guarda do sábado e tudo mais, não como filho, mas como pai, ele é autor de toda a Escritura. Ele diz: santificado seja o teu nome. Depois de dizer santificado seja o teu sábado, ele diz santificado seja o teu nome. Ele diz lá no monte: não adulterarás. Mas logo em seguida, no Novo Testamento, ele diz: eu, porém, vos digo, aquele que olhar numa mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Então, amados, ele foi, ele é o real de toda sombra, de todo antitipo. Tome agora o exemplo do maná do céu. Deus mandou o pão dos anjos do céu para Israel. Mas este pão não satisfez. Ele era bom somente para um dia. Oh, se nossos irmãos das denominações pudessem entender isso. Isto seria grande demais. Nós não ficaríamos parados lá com a mensagem de Lutero, justificação pela fé. Não ficaríamos lá atrás com a mensagem de Wesley, santificação, e nem tampouco ficaríamos somente com os dons espirituais, sendo agora pentecostais. Se todos pudessem entender isto por revelação do Espírito Santo. Mas este pão não satisfez. Ele era bom somente por um dia. Ele salvou, a mensagem de Lutero salvou, na verdade, aqueles que creram naquele dia, mesmo crendo em 3 pessoas distintas, sendo batizadas nos títulos, foram salvas porque era a mensagem do dia. Mas se o israelita tentasse comer o maná de um dia atrás, ele estaria comendo uma coisa podre e que faria mal para si. Embora o maná de outro dia tivesse a mesma substância, tivesse a mesma constituição, ele não podia ficar com o maná de ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas ele plantou a sua lavoura. E isso foi plantado com sangue, com sofrimento, até a era de Columba, a era das trevas. Mas logo essa lavoura brotou. E você não pode pensar que nos dias de Lutero ele podia exigir tudo dessa lavoura. Toda a revelação da unicidade de Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada disto foi exigido naquela época. Mas logo em seguida esta lavoura cresceu. Ela passou, associou a esta justificação a santificação. E logo mais ela veio a borla
ela veio aos dons espirituais, associando uma coisa com a outra. Mas quando esse sistema morre, você deixa de ter uma lavoura pentecostal sacudida por todos os ventos e bonita ali, o vento tangendo suas folhas para lá e para cá, toda verde, caniço e folhas e tudo verde. Agora está tudo seco. Mas onde está a vida? Está na semente. Não há beleza nesta lavoura, mas a vida. Isto prova que ela passou por todas as estações e agora tem chegado a uma estação de colheita. Então aí está um tipo na natureza e que nos conduz ao verdadeiro. E é tempo de nós dizermos: no que é verdadeiro estamos. Isto é, na mensagem que Deus tem enviado para o seu dia, que não é de modo algum para preparar uma outra era posterior a esta. Não, não haverá nenhuma era para a igreja. Na verdade, o tempo não terminou. Ainda teremos o tempo das bodas do Cordeiro. Ainda teremos tempo do milênio. Mas não se referindo a tempo da igreja gentílica. Este parêntese que Deus abriu na última semana das 70 semanas de Daniel está sendo fechado agora. E Deus deixará de tratar com os gentios e logo tratará com os judeus durante os 3 anos e meio da grande tribulação, período que a noiva estará nas bodas do Cordeiro, para depois então descer e reinar com ele no milênio. Agora, ouvintes, que tal? Ele era bom. Aquele alimento era bom somente para o seu dia. Ele dava vida somente para aquele dia. Aqueles que o comiam sentiam fome no dia seguinte. Isso fala perfeitamente desta vida permanente que Cristo traz sobre o homem pecador que tem de fato se arrependido. Mas não segundo as normas bem intencionadas de homens religiosos, mas segundo o Espírito Santo. E agora então Deus, pelo seu Espírito, exige, fazendo descer ao coração do crente o desejo profundo de cumprir toda a sua justiça, toda a sua palavra, começando pelo seu batismo correto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos que aceitam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles dizem assim: bom, isto é para os novos crentes, para as pessoas que se converterem de agora em diante. Mas para mim, que já era crente, não. Eu já fui batizado nos títulos. Então a mensagem da era agora é para os pecadores que se arrependem daqui por diante. Isso parece muito bonito e razoável. Mas Paulo não consentiu isso em Éfeso. Não aceitou esta ideia em Éfeso. Leiam Atos 19. E aquele grupo de irmãos tinha sido batizado por João Batista, um profeta de Deus. E Paulo mandou que eles fossem batizados novamente. Você, na verdade, tem a vida do Evangelho. Alguém perguntou para mim: você tinha o Espírito Santo antes de ser batizado em nome de Jesus Cristo? Eu lhe respondi com confiança: uma prova que eu tinha o Espírito Santo é que eu não rejeitei o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu também lá na casa de Cornélio. Ele recebeu primeiro o Espírito Santo e depois foi batizado em nome do Senhor.
Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vê se isto não é verdade. Estamos vos anunciando o que é verdadeiro. E se você tem o Espírito Santo, você dará glórias a Deus e proclamará com sua vida, afirmando: no que é verdadeiro estamos. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus veio ao mundo para nos salvar e as nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa da escravidão. Hoje sou liberto por meu Salvador, que foi rejeitado no leito de dor. Rasgou-se o véu, terra tremeu. Deus amou o mundo, entregando à morte o amado ser. Mas ressuscitado foi meu Salvador, que verteu seu sangue purificador. Está assentado à destra do Pai. Se tu aceitares Jesus, na verdade liberto serás. Não podes dizer que não tens pecado, rejeitando
veio ao mundo para nos salvar e as nossas almas veio libertar. Levou meus pecados, estendeu-me as mãos. Jesus libertou-me da vida enganosa da escravidão. Hoje sou liberto por meu Salvador, que foi rejeitado no leito de dor. Rasgou-se o véu e a terra tremeu. Deus amou o mundo, entregando à morte o amado céu. Mas ressuscitado foi meu Salvador, que verteu seu sangue purificador. Está assentado à destra do Pai. Se tu aceitares Jesus, na verdade liberto serás. Não podes dizer que não tens pecado, rejeitando a Cristo, Cordeiro imolado. Aceite a verdade, que é o Senhor, pois todos pecaram e necessitados são do